Continuando, gente. Agora eu vim mostrar para vocês um pouquinho na apostila. Vocês vão perceber que a apostila ela apresenta uma explicação muito breve sobre as orações subordinadas substantivas. A apostila página 77, tá, gente? A gente não vai se apegar tanto à apostila nesse primeiro momento. A apostila vai servir mesmo para poder a gente fazer os exercícios. E a gente vai fazer bastante exercícios de fixação à parte, para que vocês entendam de maneira clara e objetiva esse assunto. Eu vou usar alguns exemplos da apostila aqui agora para dar uma pincelada para vocês sobre oração subordinada substantiva e os seus tipos, né, suas subclassificações. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês se apeguem apenas nessa oração aqui, que a gente faça uma revisão sobre os conteúdos do vídeo anterior. Vocês vão perceber aqui que eu tenho sinalizado oração principal e oração subordinada substantiva, certo? Lembrando que um período composto é aquele que tem mais de um verbo, mais de uma oração, tá? E aí, o período composto por subordinação quer dizer que a minha oração subordinada, ela cria uma dependência em relação à oração principal, tá, gente? E aí vocês vão me perguntar assim, professora, como que eu faço para indicar a oração... Professora, como que eu faço para poder identificar a oração subordinada e a oração principal? Percebam que na oração principal a gente vai ter ela sim, simples, e o que vai diferenciar da subordinada é a presença da minha conjunção integrante, tá, gente? Toda vez que aparecer o que ou o se dentro da minha oração, dentro do meu período, eu vou chamar esse período de subordinado, tá? Então, isso quer dizer que o começo aqui é a minha oração principal e tudo que sobrou com o que, com a conjunção integrante, com o que eu comecei, é a minha oração subordinada, tá? E aí, por que a gente fala que é uma oração subordinada substantiva? Quer dizer que a minha oração subordinada, ela exerce um papel sintático dentro do período. Ela exerce um papel sintático dentro do período em relação à minha oração principal. Ela vai completar a minha oração principal de alguma maneira, tá? E por que é substantiva? Porque é um nome, ela vai cumprir um papel de um nome, como se fosse um objeto direto no período simples, entendeu? Ela cumpre o papel de um nome. Mas o que eu quero que vocês saibam, de fato, é que a oração principal e a oração subordinada vai vir sempre iniciada por uma conjunção integrante, que ou se, e que essa oração subordinada, ela vai exercer um papel sintático em relação à oração principal, tá? Então, sempre para facilitar a identificação da oração do período composto por subordinação, eu aconselho que vocês façam sempre a separação entre a oração principal e a oração subordinada. Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber de maneira melhor, mais clara, sobre qual o papel sintático dessa oração, tá? Dessa oração subordinada. Qual é o papel sintático que a minha subordinada vai fazer em relação à minha oração principal, tá? A gente inicia pela oração subordinada subjetiva, que quer dizer que a minha subordinada vai exercer um papel de sujeito, tá? Reparem no exemplo. É necessário que ela esteja presente no ensaio. A minha oração principal é necessário, só para facilitar, que ela esteja presente no ensaio é a minha oração subordinada. Reparem que, dica fácil de fazer a identificação. Quando eu tiver uma oração subordinada subjetiva, eu não encontro sujeito na minha oração principal, certo? Óbvio, né, gente? Por quê? Se eu tenho uma oração subordinada que faz papel de sujeito em relação à minha oração principal, eu não vou encontrar sujeito nessa oração principal, certo?
Então, eu vou chamar essa oração subordinada de oração subordinada substantiva subjetiva. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oração subordinada objetiva direta, tá? Quer dizer que a minha subordinada faz papel de objeto direto. Vocês vão perceber que é o mesmo pensamento do período simples. Vinícius me pediu que fizesse um favor. Reparem, Vinícius me pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Vinícius me pediu o quê? Eu precisaria de um objeto direto, certo? Mas eu tenho esse objeto direto. Que eu fizesse um favor, ele vai cumprir um papel de objeto direto. A única diferença é que ao invés de eu ter um substantivo, eu tenho uma oração que faz um papel de substantivo. Então, essa aqui eu vou chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. A indireta, eu tenho a mesma ideia. O cantor precisa de é minha oração principal, então eu preciso saber do que esse cantor precisa. O cantor precisa de quê? Precisa de um complemento. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto que pede objeto indireto. Precisa que o palco esteja pronto para o show. Isso aqui vai cumprir o papel de objeto indireto. Por que indireto? Porque ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, né, gente? E aí, o que acontece? Só que eu tenho uma oração cumprindo o papel de objeto indireto. Na oração subordinada predicativa, vocês vão perceber que eu vou ter minha oração principal sempre, né, como todas as outras, e a oração subordinada. Na minha oração subordinada, aqui, que cumpre o papel de predicativo do sujeito, vocês vão perceber que a minha oração principal, ela é formada por sujeito mais verbo de ligação. E aí, quando eu tenho um sujeito mais verbo de ligação, vocês vão perceber que qual é a característica que eu tenho? O verbo de ligação não é aquele que dá ideia de característica, de aparência. Então, a gente vai dizer que a oração subordinada, ela vai cumprir o papel de predicativo, tá? Por isso que eu chamo de oração subordinada predicativa. A oração subordinada completiva nominal, ela é uma que causa um pouco de dúvida por conta da presença da preposição, mas vocês vão perceber a diferença. Coloquei aqui para vocês. Coloquei não, né, gente? A apostila proporcionou para vocês esse exemplo. Tenho esperança de que meu amigo se recupere logo do resfriado. Eu tenho aqui a minha oração principal e o que me sobra é a oração subordinada. Prestem atenção. A completiva nominal, ela vem de complemento nominal, certo? Complemento nominal é aquela que completa um nome. O complemento nominal, ele completa um nome. Só que ele completa um nome a partir de uma preposição, vamos dizer assim. Prestem atenção. Tenho esperança de que meu amigo se recupere logo do resfriado. Quem tem esperança de alguma coisa. A esperança é de quê? De que meu amigo se recupere logo do resfriado. Então, isso aqui é minha oração subordinada completiva nominal, certo? Prestem atenção. Vocês vão confundir, podem confundir com a oração subordinada objetiva indireta. Por quê? Porque aqui eu tenho uma preposição. Mas, gente, atentem enquanto a dica que eu vou dar para vocês. Na objetiva indireta, aqui em cima, na objetiva indireta, a minha oração subordinada, ela completa o sentido do meu verbo, como eu falei para vocês. Já na completiva nominal, a minha oração subordinada, ela vai completar o sentido de um nome, tá? Por isso que é completiva nominal, ela completa um nome. Tenho esperança. Esperança de quê? Vocês vão reparar que a gente pergunta pro nome, não pro verbo,
certo? Então, a esperança é de que o amigo se recupere logo, por isso que eu vou chamar ela de completiva nominal, porque ela completa o sentido do nome da oração principal, tá? A única coisa que vocês vão encontrar de semelhante entre a oração objetiva indireta e a completiva nominal é a presença da preposição, mas no objetivo indireta eu tenho a oração subordinada que completa o verbo e na completiva nominal eu tenho aqui completa o nome. E para fechar, que vocês vão achar a mais tranquila de todas, é a positiva, que ela faz função de aposto, tá? O aposto é aquele cara que dentro da oração ele acrescenta uma informação a um nome, tá? Geralmente vem entre vírgulas ou discriminado com 2 pontos. E aí isso facilita muito na hora da identificação da subordinada positiva, porque vocês vão perceber que a gente vai encontrar a oração subordinada depois de 2 pontos, ou ela pode estar entre vírgulas e aqui continua uma oração, tá? O conselho do pai foi este, minha oração principal. O que sobrou, eu tenho a oração subordinada. Notem que eu não tenho conjunção integrante, mas eu tenho os 2 pontos. Então, toda vez que tiver 2 pontos ou a oração subordinada tiver entre vírgulas, é a oração subordinada a positiva. Essa dica facilita muito, né, gente? Depois de assistirem os vídeos, eu quero que vocês tentem fazer os exercícios da página 78 e 79, tá? Até o exercício número 12. E antes de vocês fazerem os exercícios, eu quero que vocês assistam um vídeo do professor Noesley. Eu acho que é assim que fala. Ele é um professor muito renomado no YouTube e ele dá uma explicação muito boa sobre a oração subordinada. Não quer dizer que a gente não vai trabalhar a oração subordinada comigo. Eu só quero que vocês assistam esse vídeo, porque quando a gente assiste outro professor também, a gente tem uma visão mais ampla sobre o assunto, tá? Na quinta-feira, a gente continua esse assunto, tá? E a gente vai continuar de maneira diferente. A gente vai continuar ao vivo. Então, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês, vão anotar todas as dúvidas de vocês. E a gente vai fazer um tira-dúvida ao vivo e vocês vão ver a caroça da professora que vocês tanto estão com saudades e que eu também estou com muita saudade de vocês. Façam os exercícios, em caso de dúvida me chamem no chat, assistam todos os vídeos com muita atenção e muito cuidado, porque foi feito tudo com muito carinho, apesar de pouco aparato tecnológico, como eu já falei para vocês, mas façam os exercícios e qualquer dúvida me chamem, tá?